uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí pertinho de você. Se abrir a palavra de Deus, como é bom a gente colocar os nossos olhos naquilo que nos dá esperança. Deus não quer que andemos com medo, apreensivos. Amanhecer o dia já pensando em coisa ruim. Deus não quer isso. Deus quer que a gente ande confiante, cheio de fé, esperando grandes e coisas boas de Deus. Como é importante para a gente chegar nesse nível de pensar assim, de ser assim, é colocando nossos olhos sempre, diariamente, na palavra de Deus. Porque há tantas coisas que você pode colocar os seus olhos que vai só lhe entristecer. Se você começar a olhar por defeito das pessoas, você vai ficar triste, porque elas ainda não são aquilo que você espera que elas sejam. Se você colocar os seus olhos naquilo que está faltando, você vai ficar triste e vai deixar de ser grato por aquilo que Deus já te deu. Você colocar os seus olhos, seus ouvidos nas más notícias dos jornais, você pode ficar em pânico, em desespero, sem ter vontade até de sair de casa, com medo até de sair. Eu conheci uma jovem que ela estava depressiva, que ela foi estudar e casou e foi morar em outra cidade. E quando chegou lá, ela começou a assistir os telejornais. E todo dia era notícia de alguém que tinha matado o outro. E era tanta notícia ruim que ela foi ficando depressiva. Tinha medo de sair de casa. A vida ficou paralisada. Eu fui passar uma semana com ela lá nessa cidade onde ela estava. E ali nós fomos abrir a porta e fomos pegar um ônibus coletivo. Começamos a resolver as coisas do dia a dia. E ela foi. E a gente foi orando, pedindo a Deus a direção, a proteção. E Deus foi ela daquela cadeia invisível que foi construída a partir de pensamentos e daquilo que ela botava os olhos e atentava todos os dias. Quando amanhecia o dia, ela ia lá, ligava lá no telejornal e aí só tragédia. Ficou de um jeito que ficou doente. Adoeceu da mente, porque ela não conseguia acreditar que se ela saísse para resolver as coisas, ela ia voltar bem. Ela começou a imaginar que do jeito como aquelas pessoas estavam morrendo, ela também iria morrer se saísse para resolver as coisas. Então são muitos os males, mas nós temos aonde colocar os nossos olhos, nós temos para onde olhar. Oh, glória a Deus! Abra a palavra de Deus aqui no Salmo 121. O Salmo 121 declara que Deus é o nosso protetor. Diz assim, a partir do versículo 1: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? É uma pergunta. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu
aqui à terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda você. É certo que não dorme, não cochila e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você, o Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Diga glória a Deus. Como é bom pertencer a Deus. Como é bom a gente entregar nossa vida ao Senhor Deus e deixar Ele cuidar de nós. O Senhor é aquele que está bem presente em todo o tempo no nosso dia. Quando você faz uma aliança com Deus, você atrai para a sua vida a presença de Deus. Deus vai cuidar muito bem de você. E uma das coisas que Ele promete aqui é nos socorrer. Todas as vezes que precisamos de ajuda, podemos contar com Deus. Ele não vai ser indiferente. Ele não vai fingir que não está vendo. O socorro, a ajuda, vem do Senhor, que pode usar quem Ele quiser ou não. Pode Ele resolver as coisas sem precisar usar ninguém, como Ele pode escolher usar alguém para nos ajudar. Mas que Ele vai socorrer, Ele vai nos ajudar, porque Ele prometeu fazer isso. Por isso que os nossos olhos devem estar na palavra de Deus, porque quando você olha para a palavra de Deus, você se mantém olhando para Deus, porque Jesus é o verbo que se fez carne, é a palavra. Quando nós olhamos para a palavra, recebemos a palavra de Deus na nossa vida, nós estamos recebendo Jesus. Por isso que Jesus, muitas vezes, Ele dizia que aquele que lhe obedecia, lhe amava. Aquele que guardava os seus mandamentos, esse é o que me ama. Porque Ele e a palavra é um só. Jesus é a palavra viva, em ação, em pessoa. Porque tudo que está escrito, Ele vive. Ele faz acontecer. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós estamos olhando para Jesus. Isso quer dizer olhar para Jesus. Porque às vezes quando a gente usa essa expressão, olhe para Jesus, prossiga olhando para Jesus, aí muitos não entendem o que a gente está falando, porque não conhece a palavra de Deus. Olhar para Jesus é manter os olhos nos seus ensinos, é manter os olhos no que está escrito, é desejar viver essa palavra na sua vida, é praticar o que Deus está falando com você através da palavra, da Bíblia. Deus é o nosso protetor, Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem, escorreguem. Quando você diariamente está ouvindo a palavra, lendo a palavra, amando essa palavra, obedecendo, você não vai escorregar e nem muito menos cair. Você não vai tropeçar.
Porque Deus, ele fala por meio da palavra. Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Não dormirá aquele que guarda você. Nós não precisamos ficar com medo quando chegar de noite. Ai, tô com medo de dormir sozinho. Ai, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? E se eu passar mal? Tem tantas pessoas que antes de um mal acontecer, elas são assoladas por esse tipo de pensamento. E Deus diz aqui que vai cuidar bem de nós durante toda a noite. Porque ele, diferente dos guardas, quando você contrata um guarda noturno, segurança noturno, tem alguns que cochila. Eles dão uma cochilada. Que acolá pegam uma traíra, a cabeça chega, vai lá embaixo e volta. Fica, se espanta. Mas Deus não dorme, não cochila. Ele está sempre alerta. Como é bom a gente saber que Deus está sempre ligado, alerta. Os olhos de Deus estão sobre o seu povo, para nos proteger, para nos defender. Ele não está longe. Assombra a nossa direita. O Senhor é a sombra, a sua direita. É quem te guarda. Do jeito como a sua sombra está perto de você. Assim é Deus, está pertinho, bem pertinho. Ele promete nos livrar de todo o mal, inclusive guardando a nossa alma. O Senhor vai nos proteger tanto na nossa saída e vai nos fazer voltar em segurança. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Como é importante a gente falar com Deus. Quando a gente estiver saindo de casa, meu Deus, eu vou sair e eu quero que o Senhor venha comigo. Eu quero que o Senhor me proteja. Quando você vai deixar os seus filhos na escola, ou o seu cônjuge vai ao trabalho, vai para o trabalho, você orar e pedir a Deus para livrá-los do mal. É uma palavra que sempre eu digo para a minha família. Quando eles vão se despedir de mim para entrar na escola, eu sempre peço isso ao Senhor, aos meus filhos. Senhor, livra meus filhos do mal. Que Deus te livre do mal. E assim também eu digo essa palavra ao meu esposo. Quando ele está saindo, ele diz assim: amor, já vou. Aí eu digo: vá com Deus. Que Deus lhe livre do mal, lhe traga em paz e segurança. Como nós precisamos de Deus. Como nós precisamos depender de Deus, receber esse cuidado de Deus. Porque há tantos males realmente no mundo. Os jornais, eles contam esses males. Pessoas contam o que alguns jornais não contam também. Às vezes há males que estão dentro das próprias casas das pessoas, não é nem na rua. Vem até de pessoas usadas pelo mal, que fazem parte até da própria família, infelizmente. Quem vai nos proteger? Quem vai nos defender?
aquele que não dorme, aquele que está alerta, aquele que você pode pedir socorro. Ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar só. Às vezes tem pessoa, quando o outro vai saindo, já vai que demore. Ou quando o outro viaja e diz, graças a Deus, vai viajar. Ou 2 dias de sossego. Os que trabalham viajando, eu já vi essa cena. Pessoas dizer desse jeito, vai viajar, graças a Deus, vou ter paz. Por quê? Porque há um mal que não deixa a pessoa ter paz, há um mal que perturba, colocando pensamento ruim na mente das pessoas, para elas viver todo o tempo brigando, para a casa delas se tornar um inferno. De dia e de noite, não tem paz. Mas não é para ser assim. Por isso, nós precisamos entregar nossa vida a Jesus para Ele mudar essa realidade, sabe? Trazer paz, acalmar a mente, para que não haja confusão dentro de sua casa. É muito bom você morar num lar onde não tem briga, onde não tem disputa, competição, desunião, onde não tem grito, sabe? Onde um não grita com o outro, onde há respeito, aonde Deus habita. Porque uma casa que Deus habita, que tem a presença de Deus na vida das pessoas, tem respeito, tem amor, tem paz, tem alegria. É um lugar calmo. As pessoas são mansas. Elas não gritam umas com as outras. Elas conversam. Elas se ajudam. Elas cuidam uma da outra. Elas protegem umas às outras. Elas oram umas pelas outras. Eita, glória, agora cheguei na parte que eu gosto. Elas oram. Elas cobrem o outro com as suas orações. Porque tem coisas que, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue livrar. Chega um limite aonde a nossa mão não alcança, onde o nosso pé não alcança. Mas a mão de Deus alcança. Os olhos de Deus estão lá. Nem todos os lugares eu consigo estar ao mesmo tempo. Com os meus filhos, com meu marido, mas Deus está. Por quê? Porque eu entreguei o cuidado deles a Deus através da oração. E isso diariamente, todo dia. Todo dia nós precisamos pedir a Deus que essa palavra se cumpra na nossa vida. Todos os dias. O Senhor tem prazer em nos guardar. Triste da pessoa que disser que não precisa de Deus. Triste. Olha só aqui o Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que protege a casa, que protege a cidade, que livra a cidade dos desastres.
das pessoas ruins. Como nós precisamos nos converter como cidade, nos voltar para Deus. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor Jesus. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor Jesus. É diferente uma casa onde todos já tomaram sua decisão com Deus. O ambiente é diferente, a atmosfera do lugar é diferente. Então, cada um de nós precisa tomar nossa decisão pessoal com Deus. Não querer que o outro busque a Deus no nosso lugar. Porque nós já temos idade suficiente para assumir essa responsabilidade pela nossa vida. Nós devemos ensinar os nossos filhos a orar, a ler a Bíblia. Eu lembro de quando meus filhos eram pequenos, que todo santo dia eu tinha o meu momento, todo santo dia, dentro da minha casa, meu momento de ler a Bíblia com eles e explicar para eles a palavra de Deus. Todo dia. Tinha uma hora do dia que eu separava para fazer isso. Todo santo dia. Depois começou uma outra fase onde eu botei eles para copiar a Bíblia. Copiar, que era para gravar o que estava escrito na mente. Eu digo, agora meus filhos vão copiar esses capítulos aqui da Bíblia. E eles copiavam, é a coisa mais linda, os cadernos copiados. Aí você vê, quando eles abrem a boca, as coisas que eles falam de Deus, a gente fica maravilhado. Por quê? Porque eles conhecem o que está escrito. E eu acredito que esse é o maior ensinamento que você pode deixar para os seus filhos, mais do que a matemática, a história, a geografia, o inglês, o português. Porque eu lhe digo uma coisa, tem coisas que só Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Só Deus. Só Deus. Devemos buscar a Deus para a gente aprender o que está escrito na palavra de Deus. Sentar para ouvir. Para a gente não sair falando besteira. Porque o que tem de gente que quando abre a boca fala besteira sobre a palavra de Deus. Sai com cada comentário, que é uma tristeza. E às vezes pessoas que a gente olha inteligente, mas no quesito palavra de Deus são ignorantes, têm falta de conhecimento. Por quê? Porque pensa que não precisa saber, não senta para ouvir, não lê. Se lê, não entende, porque nem todos entendem o que está escrito na palavra de Deus, porque a revelação da palavra de Deus é espiritual. Nós precisamos do Espírito Santo para entender o que está escrito na Bíblia, para não distorcer, para não falar coisa errada. Porque nós brasileiros, nós temos uma mistura de muita coisa na nossa mente. São muitas religiões, são muitos ensinos errados. E agora que tem mesmo, porque as pessoas, elas não se preocupam com quem fala. Elas assistem, elas vão mais pela aparência das pessoas. Esse aqui é bonito, tá falando aqui, eu gostei, achei esse homem bonito, vou escutar aqui o que ele tá ensinando. A pessoa às vezes seguia muito pela aparência. E às vezes aqueles ensinos ali estão tudo contrário do que a Bíblia diz, mas ele tá repetindo, porque não se preocupa muito com a fonte. Quem é que tá falando?
Então, como é importante você ouvir a palavra de Deus da boca de pessoas que você realmente sabe quem são, de onde são, para que você não seja enganado. Jesus diz que nos últimos dias muitos seriam enganados, muitos. E uma das coisas que leva ao engano é a falta do conhecimento da palavra de Deus, por você não ler a sua Bíblia. Aí quando eu botava meus meninos para copiar as coisas, eles diziam: mas por que a gente tem que copiar? Para você não ser enganado. Quando você for para sua escola, que o professor estiver ensinando coisa lá ao contrário do que Deus diz, você saber o que está escrito. Não é para você ir bater boca com ninguém, não. Brigar com ninguém na rua, não. Discutir a palavra de Deus com ninguém, não. É para você não ser enganado pelas falsas religiões que distorcem ou pegam versículos da Bíblia e fazem revistas. E a pessoa não lê a Bíblia, fica estudando, é um bocado de revista. E a Bíblia é ignorada ali. Por que é ignorada? Porque tem coisas lá na Bíblia que aquela religião não quer que você saiba, que você descubra, que você leia. Ela seleciona só os versículos que ela quer, bota numa revista. Nós vamos estudar essa revista aqui. Não troque a sua Bíblia por revista nenhuma. Não troque a sua Bíblia por livro nenhum. Ah, mas esse livro aqui fala da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia primeiro. Porque você não vai ter como julgar se aquele livro é bom, é certo ou é errado, se você não conhece as Escrituras. Então, você ler a palavra de Deus vai lhe proteger de muitos enganos. Muitos enganos. É uma das formas de Deus nos proteger. É nos dando acesso. Hoje nós estamos na bênção. Você sabia que os primeiros cristãos, eles não tinham um exemplar da Bíblia? Não tinha acesso a esse livro tão maravilhoso. Eles não tinham. E hoje nós temos. Tem muitos até que estão me ouvindo que tem, e ele está empoeirado bem aí numa estante, que você não pega nele de jeito nenhum, cheio de poeira. Tire a poeira, não tem? E vamos ler a Bíblia. Eu leio de cá, você lê daí, conferindo o texto. E nós vamos devagarzinho, dia por dia, crescendo, aprendendo com a palavra de Deus. Você vai ser um cristão forte, corajoso, confiante em Deus. Você vai cada dia ser mais cheio de fé e vai poder aplicar essa palavra tão pura, tão verdadeira na sua vida, e você vai colher os resultados. As coisas boas dentro do seu lar vai acontecer. Você vai mudar a sua maneira de pensar, porque Deus nos transforma quando a gente está lendo a Bíblia. Deus nos transforma, Deus nos ensina, Deus nos alimenta. A palavra de Deus é o alimento espiritual que vai nos manter firme e forte na presença de Deus. Aí você vai crescer na fé. E logo, logo você já vai poder também estar lendo a Bíblia para outras pessoas e explicando também. Porque você sentou para ouvir, aprendeu, e agora você vai repetir aquilo que você leu, aquilo que você ouviu. Aí você vai ensinar teus filhos. Vai aprender até a abençoar a vida das pessoas da tua casa. Porque que há tantas pessoas que estão envelhecendo sozinhas? Porque elas jogam muitas pragas na vida das pessoas. Elas desejam muito mal. E elas vão ficando só.
Todo mundo quer estar perto de alguém que fala coisa boa. Todo mundo quer estar perto de alguém que abençoa. Porque no mundo nós já temos muitas pessoas que quando abre a boca só fala o que não presta. Mas nós é para sermos diferentes, porque nós estamos pertinho da palavra de Deus. Temos acesso à vontade de Deus. Então eu vou aprender a palavra de Deus para eu poder desejar as coisas boas de Deus para as outras pessoas. Para eu poder abençoar minha família. Para eu poder desfrutar dessa palavra lá dentro da minha casa. Como é que eu devo agir? Aí Deus vai lhe ensinar dentro da Bíblia. Você vai ler. A esposa deve agir assim. Deus está dizendo aqui. O marido deve agir assim. Os filhos devem ser assim. E ali Deus vai te ensinando. E você vai colocando em prática. E aí você vai desfrutar dessa proteção, dessa palavra, da vida de Deus dentro do teu lar. Que coisa maravilhosa. E a minha oração nesse final de manhã é para que você possa ter esse cuidado de Deus na sua vida. Que Deus possa falar muito ao teu coração. Que Deus continue te ensinando. Que você tenha o desejo de aprender com a palavra de Deus, de colocá-la em prática, para que nenhum mal te suceda, nem de dia e nem de noite. Que Deus venha te socorrer. Que Deus venha te proteger a ti e a tua família através da sua palavra. Deus venha trazer essa proteção, porque tudo aquilo que Deus diz, Ele cumpre, Ele faz. Oh, glória a Deus. E eu te agradeço, Pai, pela tua proteção na minha casa, na minha vida e na vida de cada uma dessas pessoas. Que o Senhor, meu Deus, abençoe o nosso dia, nos livrando do mal. Que bendita seja a nossa entrada e a nossa saída. Que o Senhor, meu Deus, esteja bem pertinho de nós, como a sombra à nossa direita. Diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia muito feliz. Que Deus nos livre de todo o mal. Amém. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau.